Olá, tá com áudio? Ah, agora deu? Já é 19h10, então eu vou iniciar aqui, esperando mais alguém entrar, mas então vamos lá, né? Semana passada nós conversamos a respeito de dormir com o inimigo. E chegamos à conclusão que muitas pessoas dormem com o inimigo. O inimigo, o seu maior inimigo é o seu pensamento. O seu pensamento negativo, que se sobrepõe ao positivo, evidentemente. O ser humano tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Multiplica 70 mil por 8 bilhões de pensamentos negativos durante o dia. Aí a gente pode, com essa multiplicação, perceber que por isso que acontecem as guerras, as catástrofes, por isso que acontecem as doenças, por isso que o ser humano, em vez de quando envereda, né, para o lado negativo, por isso que os presídios estão cheios, porque a vibração negativa gera mais vibração negativa. E vai criando uma... Tá sem som de novo? Não tá? Agora deu? Estão me ouvindo? Ah, tá. Agora eu entendi. Então, resumindo, quando a gente tem os pensamentos negativos, quando a gente tem os pensamentos e esses pensamentos, a maioria deles são negativos, atinge não somente a nós mesmos, mas atinge também todas aquelas pessoas que estão conosco,
que estão à nossa volta. Em face disso, que se a gente pensar negativo e for para a cama dormir com pensamentos negativos, a gente vai estar dormindo com o inimigo. Então, quando você pensa negativo e você vai para a cama com pensamento negativo, a gente está dormindo sim com o inimigo, porque a sua noite vai ser uma porcaria e o dia seguinte também não vai ser a contento, né? Então, hoje eu quero falar de outras situações que nos atingem em cheio durante o dia. E, na verdade, quando eu postei o meu lema desta live, o Instagram me deu uma chamadinha. Não verbal e não, né, por advertência por escrito, mas os meus vídeos e os meus reels ficaram com visualização 0. E aí eu percebi que foi porque eu intitulei a live de hoje com A Morte Pede Carona. De sorte que agora eu vou começar a nomear com nomezinhos mais lights, para não ser excluída, né? Não excluir a minha conta. E hoje, então, o tema é A Morte Pede Carona. E a morte pede carona todos os dias, todas as horas. E a gente nem percebe. Um dia eu assisti uma ministração, um vídeo de uma pregadora que agora eu esqueci o nome dela. E ela pegou um saco e colocou nas costas, um saco vazio. E aí ela saiu caminhando. E no caminho ela pegava uma pedrinha aqui e jogava dentro do saco. Ah, eu quero essa pedrinha. Gostei dessa pedrinha. Lá, outra pedrinha enfiava dentro do saco. E assim sucedeu o caminho inteiro. O que eram essas pedrinhas que eu denominei de A Morte Pede Carona? São as intempéries do dia, são as desilusões do dia, são os desagrados do dia, são aquelas palavras malditas. Ah, você é uma burra. Eu vou lá e pego aquela palavrinha e coloco no meu coração. Dou uma caroninha para ela. Eu vou lá, o parceiro chegou em casa atravessado, eu já não gostei, dei mais uma caroninha. O filho incomodou, em tese, né? Me deixou chateada, peguei mais aquela pedrinha e enfiei no meu saquinho. Dei mais uma caroninha. Eu vi uma notícia ruim na televisão, no jornal, já fiquei triste, fiquei angustiada, peguei mais aquela pedrinha e botei no meu saquinho, dei a caroninha. E assim a vida segue. Por que a gente por que a gente dá carona para essas coisas? Por que a gente compra aquilo que o outro fala da gente? Por que a gente compra aquela ideia como verdadeira? Como verdadeira. A gente compra e leva tudo para o lado pessoal. Aquela amiga que passou na rua e não nos cumprimentou, o que a gente já pensa? Ai, será o que eu fiz para ela, né? Eu até mesmo esses dias, eu mandei 3, 4 mensagens para uma colega minha, trabalhamos juntas, e ela não me respondeu. E eu fiquei casquetada com aquilo ali, né? Eu fiquei
me perguntando, será que eu fiz alguma coisa para ela? E eu cheguei para ela, depois eu perguntei, fulana, eu fiz alguma coisa para ti, que tu não tá me respondendo, assim, tô te chateando de alguma forma e tal. E era só coisa da minha cabeça. Então, ela não me respondeu, porque o problema justamente está com ela, não está comigo, e eu já tive um sentimento de culpa, um sentimento de rejeição, e me cobrei por aquilo. Mas não, ela disse, não, amiga, imagina, eu é que estou mais quieta, mais em silêncio, eu é que estou mais na minha, estou trabalhando também. Então tá. Mas primeiro, o que eu fiz? Eu comecei a mirabolar aqui e dizer, não, eu fiz alguma coisa para ela, não pode. Já veio o sentimento de culpa. Já veio uma pesquisa no cérebro, uma ansiedade para querer encontrar alguma coisa que certamente eu tinha feito para ela. E não é nada disso. Quando as pessoas falam, quando as pessoas nos criticam, quando as pessoas nos maltratam, quando elas nos deixam, nos abandonam, de certa forma tolhem a nossa liberdade de comportamento ou de fala, elas estão falando delas. Mas a gente leva para o lado pessoal. A gente pega todas essas porcarias que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente vê durante o dia e vai dando carona. Só que uma hora o saquinho enche. O coração não suporta. Aí começa a aparecer medo, ansiedade, depressão. Começa a aparecer dor no corpo, dor de cabeça, enxaqueca. E aquilo que tem que ser feito e que a gente não faz é olhar para isso. Porque quando alguém nos ofende, a pergunta não é por que ele me ofendeu. A pergunta é por que eu me sinto ofendida? Por que eu comprei aquela ideia? Quando eu fui chamada de burra, quando o chefe disse que o meu trabalho não estava certo e eu automaticamente achei que não estava servindo às expectativas dele, porque eu sou burra, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então a pergunta é, o que eu faço com aquilo? A inteligência emocional, quando a gente para pensar, ela nos dá o suporte para ressignificar aquilo automaticamente, logo após você receber aquilo que você não gostaria de receber. Aquela palavra maldita, aquela palavra que te atinge, porque tem palavras que são mais fortes do que um tapa na cara, né? Então quando a gente é inteligente emocional, quando a gente tem uma autoestima elevada e que a gente sabe quem somos de verdade, a gente consegue ressignificar isso quase que automaticamente. Não, peraí, ele me chamou de burra, mas aí, eu não sou essa pessoa. Ele está falando mais dele do que de mim. Eu não sou burra. Sou uma pessoa estudada, estudei, tenho conhecimento, sou uma pessoa maravilhosa. Porque o mínimo que a gente aprende é com o conhecimento empírico. Que conhecimento é esse? É aquele conhecimento do dia a dia, da experiência da vida, da experiência do dia a dia. Por isso que nós fomos colocados em uma família. Porque o relacionamento é
o maior movimento de crescimento. Quando a gente se relaciona com as pessoas, primeiro nós vamos nos relacionar com pai e mãe, né? Depois com os irmãos, depois com tios, sobrinhos, netos, bisnetos e por aí vai. E é aí que a gente trava a maior batalha da vida da gente, é nos relacionamentos. Só que quando a gente, que é adulto, age naquela criança que foi ferida lá atrás, a gente revida, a gente quer se vingar, a gente quer mostrar, agora eu vou mostrar para esse louco, para essa louca, que eu não sou burra, que eu sou a mulher mais inteligente que tem no mundo. A gente pensa assim, por quê? Porque a gente compra essas ideias, porque nós trazemos emaranhados emocionais mal resolvidos dentro de nós, né? Tem até coisas mais fortes do que palavras, do que um tapa, do que escutar um pai dizer, tu nunca vai ser nada na vida, e tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode pegar sereno, não pode ir para a chuva, tu não pode. E tu vai absorvendo e vai comprando. E vai dando carona para essas coisas. Mas aí quando tu chega na idade adulta, o que tu vai fazer com isso tudo que tu aprendeu? Tem que ressignificar, senão você só vai revidar, só vai se vingar. Porque a sua criança está ferida? Por que tem muito adulto que age, que parece uma criança? É porque, sabe por que a gente não percebe essas linhas tênues dos acontecimentos diários, como é que uma pessoa age, até mesmo uma autoanálise, né? Por que nós agimos da forma que agimos? Porque nós compramos todas essas ideias e temos elas como certas, absolutas, irrefutáveis em nossa vida. E aí a gente fica patinando. Eu teve uma época da minha vida, eu lembro, quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha uma tristeza dentro do meu peito, mas uma tristeza que ela era maior que eu. E até eu tenho uma foto que eu tirei no gramado lá de casa, sentada na grama e tal, e aquela foto ela mostra toda a tristeza que envolvia o meu coração. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, Nadir, que tu sentia essa tristeza? A Nadir não tem resposta. A Nadir não sabe por que ela sentia aquela tristeza. Mas eu sentia um peso, uma angústia, até um peso nas costas. Mas até hoje a Nadir não tem resposta para aquilo. É de se pensar, né? É de se pensar por que a gente absorve todas essas coisas negativas, né? Coisas que não são da gente, mas que a gente compra como se fossem. Um mito de que, para mim é um mito, né? Porque é a sogra que não gosta da nora, ou a nora que não gosta da sogra. Para mim é um mito porque isso mostra, só que a gente não consegue reparar isso, né? A gente, na hora que está acontecendo, a gente não consegue, mas demonstra toda a insegurança da pessoa que joga para cima da outra. Eu tenho uma barreira contigo, o santo não bateu, né? Como tem muita gente que diz, o santo não bateu. Gente, essas coisas estão todas dentro de nós. Porque se é sogra e se é nora, é só a tua família
que tu foi colocado nesta família para crescer. Crescer emocionalmente, crescer como ser humano, como pessoa. Então, se tu estás naquele determinado lugar, é porque tu estás no lugar certo. Se tu estás num determinado relacionamento, é porque tu estás no lugar certo. Porque tem que aprender certas coisas. E a gente sempre tenta... A gente sempre tenta não, né? A gente sempre olha para o externo. Todo mundo é culpado de a gente estar atravessando uma situação difícil, um desafio, menos nós mesmos. Aí a pergunta é, eu vou comprando, agora lembrei o nome dela, é Joyce Meyer. Ela que fez este vídeo, esta palestra, foi uma palestra, né? E ela pegou o saco e colocou nas costas, e ela foi pegando tristeza, desilusão, abuso sexual, porque ela foi uma pessoa, quando criança, que foi abusada pelo pai. E o pai tinha umas neuras muito sinistras. Ela foi abusada não só dentro de casa, mas o pai dela levava ela no cemitério para abusá-la. E chegou um tempo que o pai levava as amigas dela junto. E eles faziam toda aquela coisa dentro do cemitério. Olha que situação difícil para uma criança. Mais tarde, na fase adulta, ela soube que a mãe dela sabia de tudo. E era conivente com esse ato. Com essa situação. E o que aconteceu? No final da vida do pai dela, ela fez porque ela achou que era melhor para ela, porque ela ia descansar. Ela perdoou o pai dela, ela comprou uma casa para o pai dela, instalou o pai e a mãe e cuidou do pai até a morte. Então, o que ela fez para seguir como exemplo? Ela pode ter comprado aquela ideia de abuso, de toda rejeição, de toda encrenca que houve ali, né? Aquele emaranhado de emoções negativas, ela pode ter comprado quando era criança, mas quando ela chegou na fase adulta, ela agiu como adulta. Ela ressignificou. Esquecer não esquece, né? Esquecer não vai esquecer. Tanto que ela fala até hoje nos mínimos detalhes. Mas ela ressignifica. Ela ressignificou e ela conseguiu. É disso que eu falo. A vida da gente, se a gente quer uma transformação, vai ser daqui para frente, porque o passado não se muda. O passado não se esquece. Mas daqui para frente a gente pode decidir ter uma vida melhor. E quando eu falo em vida melhor, eu falo numa vida leve, numa vida de renúncia àquilo que você não quer mais. Renúncia às pessoas que te fazem mal. Renúncia às situações que te fazem mal. Renúncia a relacionamento mal resolvido. E só ficar com aquela parte melhor. Ressignificar o passado significa mudar de comportamento. Significa ter uma alimentação melhor, vigiar os pensamentos, não dar carona para essas imbecilidades que o mundo te apresenta. Porque para o mundo, vamos supor, se eu morrer hoje, a minha família vai sentir. Mas para o resto dos
dos 7 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo, vai continuar a vida deles. Entendeu? Por que que a gente tem que cuidar mais da gente e deixar os outros, o problema dos outros, deixar de querer resolver o problema dos outros? Porque quando a gente, vamos dizer, faz uma fofoquinha, quando a gente, tu viu o fulano, o ciclano, toda aquela energia negativa da vida daquela pessoa, a gente toma pra gente. E isso vai me ajudar o quê? Em quê? Não vai ajudar em nada. Só vai te atrapalhar. Quando eu compro a ideia daquela pessoa que não quer o meu bem, não vai me ajudar em nada. Aliás, vai atrapalhar. Porque daí só demonstra que a gente é fraco emocionalmente, que a gente não é blindado emocionalmente, que a gente não tem capacidade emocional para ressignificar aquela situação e saber exatamente qual é o seu lugar no mundo. Por isso que o mundo está tão vulnerável às coisas negativas. Porque o ser humano ainda não sabe qual é o seu lugar no mundo. Por isso que ele dá carona para pessoas, para falas, para atos, para comportamento de pessoas negativas, de pessoas que não querem nem saber. Porque ele não sabe qual é o lugar dele no mundo. E se você não sabe qual é o seu lugar no mundo, nada feito. Então é necessário que a gente modifique essa situação. Você já deve ter visto, ouvido 500 mil vezes por aí, seja a mudança que você quer no mundo. Então você deseja um mundo melhor, você deseja que o governo trabalhe de certa forma, você deseja que não haja guerra, você deseja comprar aquela roupa, mas você não quer mudar de comportamento. Na sua casa ninguém quer mudar de comportamento. E isso vicia, sabia? Como o ser humano é propenso a ter mais pensamentos negativos do que positivos, porque ele nem percebe que está fazendo isso, a tendência é que o negativo prevaleça. Se o negativo prevalecer, você vai nascer, vai crescer, vai morrer, e a vida vai passar e você não vai conseguir saboreá-la, não vai conseguir experimentá-la, não vai conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra. Eu já falei na live anterior, na semana passada, que Deus ele não colocou a gente aqui porque é um brinquedinho, vou botar ela ali. Não, ele colocou porque ele acredita em você. Porque ele acredita que você é capaz de cumprir a missão que ele escreveu para você. Que você é capaz de se autovalorizar, autocapacitar, se estudar, se autovigiar. É possível. Só que, claro, você tem que tomar uma posição, você tem que se posicionar, você tem que decidir querer mudar. Caso contrário, nada vai acontecer. A partir do momento que você decidir, não, eu vou mudar a minha forma de vida, a minha forma de pensar, a minha forma de expressar a minha vida.
a partir dali tudo começa a fluir para este caminho. É aquela deixa, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Não é colocar o chão para depois eu pisar. Não, primeiro você tem que aceitar, você tem que buscar. E tem que praticar, porque isso é todo dia, todo dia. Para aumentar a nossa autoestima, o nosso poder, a nossa poder de percepção de autovalia, né? A gente tem que parar de juntar esses cacos que a gente encontra na rua, que a gente ouve, que a gente vê, parar de dar carona para esses sentimentos negativos, para essas palavras negativas, para essas reações negativas, parar de dar carona e não levar porque eles não são nossos. Eles têm que voltar para o destino deles, pro remetente deles, de onde eles vieram, porque não são seus, são das pessoas que te agridem. Mas se você não decidir por isso, nada vai acontecer, infelizmente. Teve uma época da minha vida que eu comprei muito esses adjetivos, vamos dizer assim. Ah, tu és burra porque tu não consegue passar no vestibular. Ah, tu és burra porque tu trabalha em casa cuidando dos filhos. Ah, porque tu te veste mal. Ah, porque tudo que tu compra, o dinheiro não é teu. E eu comprei. Nossa, como eu comprei. Como eu comprei absurdos. Comprei rejeição, comprei mágoa, comprei indecisão, comprei insatisfação, rejeição. Eu comprei de tudo que vocês possam imaginar e realmente acreditei nisso. Vivi uma grande parte da minha vida acreditando nisso. Tu só consegue as coisas porque eu arrumo. Tu só consegue as coisas porque eu te dou. E aí, agora, depois de, já bem crescida, é que eu fui perceber que algumas dessas coisas ainda reverberaram e reverberam dentro de mim. Porque se você não olha, não coloca luz naquele ponto negativo, ele vai ficar na escuridão. E às vezes não. 99,9% a gente não quer entrar em contato com essas coisas. A gente não quer entrar em contato. A gente prefere fazer de conta que tá tudo bem, que nada aconteceu e que nada acontece. Tem uma situação que eu tenho que resolver na minha vida que eu não sei se eu quero resolver. Para ver como é difícil. Faz 7 anos e pouco, que eu tô só estudando autoconhecimento, autoestima, que eu tô só estudando para crescer e para ajudar as pessoas que eu quero ajudar. Porque eu não quero sair deste mundo aqui sem ajudar as pessoas. E eu ainda tenho dúvida, quiçá as pessoas que não se interessam muito por autoconhecimento, quiçá você que trabalha dia e noite sem parar e nem se olha direito, nem para se olhar no espelho, nem para analisar as suas emoções como andam, só reclama de dor aqui, dor ali, que tá doente, que tá isso, que tá aquilo. E nem sabe por que reclama tanto. Mas reclama, eu reclamava dia e noite, eu era mulher da dor. Eu tinha dor no corpo inteiro. Era no pé, era na coluna, era na perna,
Era na cabeça. Graças a Deus eu me livrei dessas dores. E você também consegue se você quiser. Porque o que é a dor? É o corpo falando que tem alguma coisa errada. E tem muita coisa errada, porque você foi educado de uma forma errada. Não estou aqui culpando pai, mãe, nem ninguém. Só que você foi educado de uma forma errada. Com palavras grosseiras, com tapa na cara, com surras, né? Então, tem que se olhar, tem que se perceber, tem que começar. Se você não tem esse costume, a partir de hoje comece a fazer isso. Comece. Porque você merece o melhor. Só você não sabe disso. Porque você é uma pessoa perfeita, mas você não sabe disso. Porque seus filhos são perfeitos, mas você não sabe disso. Porque você não para, você olha para fora. E olhar para fora, o que a gente enxerga? Todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Olhar para dentro é dizer: Deus, eu te aceito. E aceito a tua direção, não a minha direção. Olhar para dentro é iluminar aquilo que você traz no interior. Iluminando e iluminando, você... Iluminando, quando eu falo iluminar, é trazer para a consciência. Aí quando você percebe que está se comportando de uma forma negativa, quando você percebe que você está pensando de forma negativa, é nesta hora que você pode ressignificar. Então, não dê carona para a morte, porque cada pedra do caminho, cada carona que você dá, você morre um pouquinho todos os dias. E eu não estou falando daquela morte natural, estou falando da morte emocional, esta que é a perigosa, a morte emocional. A morte emocional, ela tem matado muitas pessoas e elas nem se ligam disso, elas nem se percebem nesse estado. Não dê carona para a morte. Ela pede carona, ela pede em todo canto, em todo relacionamento, em toda situação da vida. O trânsito é um caos, você reclama, você fica ansioso. Hoje mesmo eu tive a notícia, eu li, na verdade, que um senhor passou mal por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma discussão sobre o acidente de trânsito. Ele passou mal e morreu. Então, vai bem com o exemplo que eu trouxe hoje. Não dê carona para a morte. Torne leve a solução dos seus problemas. Tenha sabedoria para lidar com seus problemas. Leveza. Não leve nada para o lado pessoal. Porque a pessoa que fala para você, ela não fala de você, ela fala dela. E deixa eu te contar um segredo. Quando eu percebi que eu vibrava mais no pensamento negativo do que no positivo, aí eu entendi muitas coisas na minha vida.
falta de foco, falta de dinheiro, falta de fé, escassez, mesmo tendo tudo. Então eu quero que você pare e pense e olhe para dentro e sinta a vibração que você está emanando para o seu lar, para o seu trabalho, porque quando eu estou emanando situações negativas, quando eu compro o que todo mundo diz, o meu chefe fez isso, fulano fez aquilo, cicrano fez aquele outro, e eu acho que eu não sirvo para nada, eu não estou bem, não sei o quê, fui jogada de canto, fui não sei o quê, não sei o quê. Então a gente tem que começar a se perceber. Por que eu me comporto assim em tal situação? Por que quando a minha mãe fala eu enveredo? Por que eu reclamo tanto? Então são todas essas situações que a gente não quer olhar. Porque pode doer, pode machucar, né? Esse é um tema, é uma situação, aliás, são vários temas, né? Porque tudo leva para o lado emocional. Porque quando a gente compra aquelas situações negativas, é porque a gente não sabe quem é. Se a gente não sabe quem é, qualquer lugar serve. Qualquer situação serve. Um trabalho que você ganha uma mixaria, trabalha de noite se esgualepando, né? Serve. Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu potencial, porque lá atrás me falaram que eu não servia para muita coisa. Então é um tema pesado, né? Aí tá a diferença de pessoas que desenvolvem financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos, para as pessoas que não desenvolvem essas partes. É um raciocínio lógico, mas que muitas pessoas não percebem, né? Mas como o meu óbvio sempre vai ser o milagre de alguém, eu tô aqui para te ajudar, né? Então, a morte, ela pede carona, sim. E quando você morre, eu não tô falando morrer de corpo, que pode acontecer, né? Uma doença pode morrer de corpo, mas você vai morrendo emocionalmente a cada dia. Isso te deixa apagada, te deixa sem luz, te deixa sem força, sem foco, sem dinheiro, sem ninguém do teu lado. Vai te apagando, vai minando, vai te corroendo, e essa corrosão começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque da casca você pode até cuidar. Agora, aquilo que está lá dentro, aí eu quero ver. É? Então, já está na minha hora, né? Algumas coisas que podem ajudar para elevar a sua energia. Primeiro é saber quem você é. Dentro da esfera que você vive. Não julgar o outro. Porque quando você julga o outro, você está se auto-sabotando. Não fazer fofoca. Mais uma autossabotagem. Porque quando você fala do outro, alguma coisa naquele sentido tem que ser resolvida dentro de você. E não pensa que não acontece comigo. Acontece sim. Reclamar. Ai, hoje tá chovendo. Ai, hoje tá sol. Ai, não sei o que. Ai, esse carro. Ai, não sei o que. Ah, meu sapato tá doendo. Ah, porque... Para com isso. No mais é cuidar da sua vida. Coloque foco naquilo que você realmente quer. Aquilo que você traz lá no seu âmago. Desejo que muitas pessoas não enxergam, porque não olham para lá.
olham para fora, olham para os outros, né? Vamos parar para pensar nisso? Não é tão desesperador assim. E eu posso garantir que é libertador, porque cada pedrinha dessa aí que te pede carona, você diz, não, essa pedra não é minha, ela não me pertence, eu não quero, recuse-a. Porque você vale mais do que isso, você é mais do que isso. Se você não sabe, eu estou aqui para ajudar. Você se olhar e reconhecer isso em você. Ok? Então por hoje é só. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui. Eu fico muito feliz. E vamos nos olhar. Semana que vem talvez tenha mais. Vamos ver como é que fica a minha agenda. Ok? Beijo no coração. Às 8 horas tem outra... Às 8 horas tem outra... Tem mais uma aula. E é isso. Fiquem com Deus.